Damares abriu mão de um grande desejo. Eu me lembro até hoje a sensação que eu tive ao sair para honrar o sábado. Sofreu por seguir os princípios da fé. Eu experimentei a intolerância, por isso que hoje eu sou tão empática com as pessoas que sofrem intolerância religiosa, porque eu já vivenciei minha experiência pessoal. E criou uma lei de liberdade religiosa. A lei ela é diferente porque ela nasce da experiência. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Começando mais um Identidade, seja muito bem-vindo. Chegou aquele momento de histórias emocionantes, histórias muito marcantes para você. E olha, como todas as noites, a gente tem um presente muito especial para você. Hoje eu quero te mostrar aqui a revista Apocalipse, Revelações de Esperança. Com essa revista, você vai aprender mais desse livro que às vezes causa um espanto, às vezes causa um medo, né? São muitas profecias, tem aquelas histórias, aqueles animais e o que isso tudo significa. Essa revista vai te mostrar que Apocalipse significa revelação e tem muita esperança pra gente nesse livro. É muito legal, tem muitos detalhes, tem muitos esquemas aqui, ó, para você entender melhor, sabe? Você tá estudando lá aquelas perguntas e respostas bíblicas, aí tem um esquema para você entender direitinho como funciona cada profecia. É sensacional esse estudo bíblico e você pode ligar e ter o seu agora, tá bom? Você liga no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar para a gente pelo WhatsApp também, ó, 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você vai preencher um cadastro muito rápido, a revista vai chegar grátis aí para você, um presente dos Anjos da Esperança. Muito simples, tá bom? Muito bem, vamos à história da nossa convidada de hoje, Damares Moura. É formada em Direito, pós-graduada em Direitos Fundamentais e Direito do Consumidor. Tem dedicado a carreira ao direito e à liberdade religiosa no Brasil. Já de volta aqui o Identidade, eu tô tendo a honra de receber aqui mais uma vez a doutora Damares, porque a gente já se encontrou muitas vezes aqui pela Novo Tempo, né, doutora? É verdade, Wagner. Quem agradece sou eu. Sou uma telespectadora sua. Muito e obrigado. Hoje tenho a honra de estar no seu programa. Gratidão e parabéns por todos os assuntos que são tão bem conduzidos e que são transformadores. Muito bom. Doutora, eu olho para a senhora e eu vejo assim, ó, a liberdade religiosa pairando, porque, né, tudo que vai acontecendo na sua vida e desde os encontros que a gente já teve aqui para ter algum tipo de conversa, a liberdade religiosa está ali como sendo a sua bandeira, está ali como sendo um ministério, está ali como sendo algo até muito didático, né? Explicando para as pessoas como elas podem defender o direito delas de liberdade religiosa, seja qualquer a religião que ela tenha. Mas hoje aqui, eu acho que pela primeira vez eu vou entender melhor como é que a liberdade religiosa surge na sua vida. Nossas entrevistas antes foram muito técnicas. Então vamos lá. Você nasce num lar adventista, então tem uma educação cristã. Esses sempre foram princípios muito claros para a senhora. Inclusive o seu avô foi o primeiro adventista na cidade de Tremedal, lá no interior da Bahia. Como que essas lembranças de uma educação cristã ainda exercem uma influência hoje? Elas marcaram de forma determinante a minha vida. Eu me recordo, Wagner, com muita saudade até, não é, do quanto nós nascemos e crescemos num ambiente muito
onde a religiosidade estava muito presente. Não é? Inclusive, nosso principal atrativo era participarmos das atividades da igreja. Minha irmã e eu, não é? Ainda pequenininhas e depois adolescentes, era nossa principal compromisso. Era estarmos envolvidas com as atividades da igreja. Então, isso, além de determinante, marca profundamente a minha vida adulta, não é? E hoje eu carrego comigo as marcas de uma infância e adolescência crescendo ao redor do altar da família. Todas as vezes que qualquer embate espiritual se apresenta, você resgata. Claro. A força de uma infância e de uma adolescência ao redor do altar da família. A senhora, doutora, desde cedo queria ser advogada, né? Já disse lá que queria ser advogada, super determinada. Não sei até se era uma influência de alguém da família ou se realmente era o seu sonho. Mas fato é que primeiro a senhora foi fazer letras. Sim. E aí depois é que se formou em direito. Na faculdade de letras, a senhora demorou 2 anos a mais para conseguir se formar, porque estudava no período da noite e aí tinha as horas do sábado na sexta-feira, ou não sei se estudava de manhã e tinha que estudar os sábados. Tinha que estudar os sábados. Tinha que estudar os sábados. E aí, por ser adventista do 7º dia, esse era um dia especial e acabou levando 2 anos. Mas, inclusive, na faculdade de Direito, também a senhora teve algumas situações com relação aos sábados. E eu queria que a senhora contasse isso para a gente. Essas foram ocorrências, eu considero dolorosas, diferente do curso de letras, que eu achei que devia trancar as matrículas e atrasei 2 anos. Então, um curso de 4 virou um curso de 6. Né? No curso de Direito, foi diferente, porque eu criei uma expectativa muito alta de prestar um exame para o estágio do curso de Direito no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde eu estudava. E lá a admissão era por meio de um concurso de seleção de estagiários. O mais sonhado e cobiçado estágio da faculdade. E era o que eu queria fazer. Sim. Não é? E esse concurso foi marcado para sexta-feira, 16 horas. Mas eu fiz um planejamento de que eu teria aí aproximadamente 1h30 de prova, não é? Porque o pôr do sol se punha ali, não me recordo precisamente o horário, mas eu entendi que era possível, eram 2 provas, direito penal e direito civil. E eu falei, eu vou fazer muito rápido as minhas provas, eu vou conseguir fazê-las antes do pôr do sol. Ok. Mas não foi possível. Eu consegui fazer uma, quando eu vi pelo janelão da faculdade o sol começar e eu me levantei. Wagner, até hoje eu me arrepio de contar, porque é uma experiência muito, muito rica do ponto de vista espiritual. É transformador. Eu me levantei, eu era jovem, peguei minha prova e entreguei. E falei para a fiscal de prova, uma promotora de justiça. Eu falei, por favor, eu quero ter a oportunidade de fazer a outra prova, porque eu sou adventista. Eu não podia conversar muito, ela estava fiscalizando a prova. Claro. Não é? Ela olhou para mim, ela ficou assustada. E aí eu saí, eu me lembro até hoje, a sensação que eu tive ao sair para honrar o sábado. Eu tinha um senso profundo de que estava fazendo a melhor escolha. Muito jovem ainda. E eu saí e fui determinada a lutar para fazer a outra prova. E passei o final de semana, aí eu comecei a ter o contato com liberdade religiosa. Passei o final de semana estudando os meus livros de direito constitucional para encontrar os fundamentos legais, técnicos, para eu fazer um requerimento ao Ministério Público. E na segunda-feira, Wagner, eu estava no Ministério Público, onde eu nunca tinha ido antes, com o meu requerimento pronto, protocolei e aguardei o resultado. E qual foi o resultado? Wagner, na terça-feira, no apartamento que eu morava, uma ligação do promotor-chefe do Ministério Público, Dr. Hélio Pedro Soares. São nomes que a gente não esquece. Uhum. E ele falou, Damares, o seu requerimento foi atendido. Você vai vir fazer a sua prova
amanhã aqui na minha sala. Traga o seu Código Penal brasileiro. Eu até hoje me emociono porque isso é muito forte na minha vida, Wagner. Porque naquele momento, né, doutora, não existia... Porque é aquilo que eu digo, de repente quem está acompanhando aqui o programa já viu a senhora em outros momentos aqui na Novo Tempo, sempre explicando, tirando dúvidas. Quando a gente tem algum programa que fala de liberdade religiosa, a gente não faz esse programa sem a senhora estar aqui, dando as explicações. Mas lá naquele momento, super jovem, com o sonho de fazer um estágio, não era a tua intenção ajudar outras pessoas com liberdade religiosa. Você estava buscando ali tentar resolver a sua situação, né? Mas à medida que descobre essa lei, descobre a possibilidade, né, para que as pessoas consigam realizar os sonhos delas, consigam isso seja no trabalho, seja no estudo, na vida prática de um modo geral, e o seu requerimento foi atendido, ali nasceu esse ministério, digamos assim? Ainda não. Eu apenas comemorei. Aí vem a parte dolorosa da experiência. Os meus colegas, ao invés de comemorarem comigo a possibilidade que eles tiveram, e eu também conquistei por meio de um requerimento legal, eles fizeram um recurso ao Ministério Público, fizeram um abaixo-assinado na faculdade para anular a minha prova por falta de previsão no edital do concurso. E Wagner, eu experimentei a intolerância, por isso que hoje eu sou tão empática com as pessoas que sofrem intolerância religiosa, porque eu já vivenciei minha experiência pessoal. E aí, agora eu não tinha o que fazer, tinha que aguardar o Ministério Público dar provimento ou não ao recurso para anular minha prova. E a minha prova não foi anulada. Para a honra e glória de Deus, ela foi mantida, o recurso foi negado e eu fui estagiária do Ministério Público de Minas Gerais até o final da faculdade, com um desempenho marcante. Hoje eu tenho uma compreensão clara e uma convicção de que ali eu estava vivendo o meu deserto, a minha experiência com liberdade religiosa, porque Deus tinha um chamado para mim. E o que eu faço hoje, eu costumo denominar de chamado, porque assim que me formei, eu entendi que deveria atender jovens que tinham privação de direitos por causa da guarda do sábado nas faculdades. E comecei, inclusive, a advogar para essas pessoas na minha igreja local. Então, isso foi determinante e eu estou convicta e foi transformador para a minha vida e para a minha experiência atual na defesa da liberdade religiosa. E aí o interessante é que esse campo foi só se alargando, né? Porque de uma advogada que começou a ajudar as pessoas que passavam pela mesma situação ali na sua igreja, depois vem a comissão da OAB, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco, mas aí você ajuda não só pessoas da comunidade adventista, mas pessoas de todas as comunidades que de alguma forma têm o seu direito à liberdade religiosa sendo privado, né? Exato. Vamos fazer uma paradinha para o intervalo aqui, doutora? Rápido, a gente volta já falando sobre a doutora Damares, não só sendo presidente por longo período de tempo da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, mas também fundou essa comissão junto com outros colegas e depois como esse campo da liberdade religiosa foi crescendo na vida da doutora Damares. Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está aqui recebendo a doutora Damares Moura. Inclusive, na saída ali para o intervalo, eu já estava fazendo uma transição da senhora advogando, ajudando algumas pessoas próximas a terem o direito à liberdade religiosa, principalmente estudantes. Mas aí depois, mais madura como advogada, inclusive, a senhora, junto com outros colegas, funda a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo e presidiu essa comissão por 10 anos. Aí a liberdade religiosa tomou uma proporção muito maior do que antes na sua vida, né? Exatamente, Wagner. Da igreja local, e a gente está fazendo uma grande síntese de quase 20 anos.
de história, não é? Eu me juntei a outros poucos interessados no tema da liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo, porque ainda era um assunto completamente árido e desconhecido, não é? Mas creio que Deus foi me conectando com pessoas, embora poucas, que tinham o mesmo interesse, embora não fossem adventistas. E nós fundamos a primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil. Presidi por 10 anos essa comissão e, a partir da OAB, foi um novo exercício. Porque até aquele momento da OAB, eu estava muito direcionada às ações de defesa da liberdade religiosa a pessoas que tinham um dia de guarda. Especificamente os adventistas, não é, que viviam experiências semelhantes à que eu tinha vivido. Claro. Não é? E lá na OAB, não. Nós começamos a admitir advogados das mais diversas tradições religiosas, trazendo consigo as suas experiências de privação de outros direitos em razão de outras práticas religiosas e que, igualmente, precisavam ter o seu direito protegido. Porque, afinal, direito, e essa é uma compreensão que eu tive, não é religião. Direito é para todos. Mesmo que as religiões sejam diferentes, o direito é igual. E ele tem que ser distribuído de forma equitativa e justa. Então, começamos aí a atender outras situações, as mais diversas. Eu falei que eu preciso escrever um livro, Wagner, para contar, não é? Essa multiplicidade de experiências envolvendo outras religiões e outras intolerâncias religiosas. A senhora também teve a oportunidade, está vivendo essa oportunidade nesse momento, de entrar para o parlamento, né? Então, sendo uma deputada no maior parlamento que a gente tem na América Latina, em São Paulo, a possibilidade de ajudar mais pessoas também era muito maior, muito ampla. E, mais uma vez, a bandeira da liberdade religiosa foi tema não só da sua campanha, mas realmente tema da sua jornada como deputada. Sim. E a gente teve agora, muito recentemente, em 2021, dia 12 de março, já que eu estou com uma advogada aqui, sendo bem exato, foi aprovada uma lei, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Bom, ela é a primeira no Brasil. E por algumas características que ela tem, ela é praticamente a primeira e única no mundo. Eu imagino que as lutas dentro do parlamento e inclusive para que essa lei pudesse ser sancionada foram muito grandes, porque quando a gente fala de liberdade religiosa, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanta dualidade, né? Os opostos tendo muita dificuldade de conversarem, não deve ter sido fácil. Mas eu queria que a senhora contasse um pouco dessa lei, por que ela tem características tão específicas que a torna praticamente a primeira lei de liberdade religiosa no mundo. Wagner, porque ela nasceu da experiência. Eu nunca imaginei que estaria hoje no Parlamento de São Paulo. Não era um plano de vida para mim. Né? O meu sonho era ser advogada. Por isso que eu considero que houve um chamado para a minha vida. Naquele momento, com aquela experiência forte que eu vivenciei na juventude, não é? Aquilo demarcou e transformou. Para que hoje, inclusive, eu estivesse no parlamento para defender liberdade religiosa, porque sou a única parlamentar hoje que levanta essa bandeira no Parlamento de São Paulo, né? Então, a lei ela é diferente porque ela nasce da experiência. Nós fomos identificando, ao longo de todos estes anos, necessidades. E ela tem um nível de inclusão, Wagner, dos religiosos muito grande. Então, ela aborda a liberdade religiosa nos mais diversos espaços de convivência humana, inclusive nas relações intrafamiliares. Nós chegamos a proteger nesta lei crianças e adolescentes para que não sofram violência em razão de uma preferência religiosa dentro da sua própria casa. Mas também garantimos aos pais o direito de transmitir aos seus filhos a sua crença religiosa. Né? Então, ela é muito detalhista. Ela trata de trajes religiosos, ela trata de dietas de orientação religiosa, dias de guarda, não é? Há servidores públicos e os dias de guarda,
alunos e os dias de guarda, escolas militares e os dias de guarda, e elas foram para dentro de uma lei com 73 artigos. E aí, o que isso traz de benefício? Então, quando um processo acontece, o advogado vai ter muito mais facilidade de transitar nesse processo, porque existe uma lei em São Paulo, as pessoas das mais diferentes religiões têm o direito à sua prática religiosa de forma tão abrangente, né, como a senhora estava explicando, inclusive não só em relações profissionais ou em ambientes de estudo, mas também dentro da própria casa, em diferentes religiões ali representadas. Então, isso traz realmente uma tranquilidade para quem é religioso, de que a prática religiosa dele não vai ser prejudicada em nenhum ambiente. Essa legislação, Wagner, ela tem um caráter muito prático. Ela é uma regulamentação, não é? Ela traz como exercer o seu direito à liberdade religiosa nos mais diversos espaços de convivência humana. Inclusive, nós estamos garantindo outras dimensões da liberdade religiosa na lei, além das dimensões pessoais e nos espaços de convivência, as dimensões organizacionais. As igrejas ou templos de qualquer culto, eles precisam ter garantido o seu direito de se organizar conforme as suas normas de fé, as suas regras de conduta. Então, tem capítulos dedicados à organização religiosa, incluindo escolas, hospitais. Tem um capítulo dedicado a sanções. Nós estamos criando sanções administrativas ou penalidades administrativas para quem praticar intolerância religiosa. E também tem um capítulo dedicado às políticas públicas, que o Estado se envolva na garantia, na proteção e na conscientização dos indivíduos de que precisam respeitar a religião dos outros e que as instituições também precisam respeitar a diversidade religiosa. Parabéns, doutora, pela luta e pela conquista dessa lei, porque é uma conquista que todos nós religiosos sentimos um impacto. Sim. Mas eu queria agora fazer uma pergunta bem pessoal. Depois de tanta luta e depois de ser chamada, como, né, foi muito bem colocado aqui pela senhora, nessa situação da liberdade religiosa, qual é o sentimento de realização que veio da advogada, que veio da deputada, que veio da religiosa no dia 12 de março de 2021, vendo a lei sendo aprovada? Wagner, foi um misto de sensações. Primeiro, muita ansiedade, porque era o prazo fatal para ela ser sancionada pelo governador dia 12 de março. E eu não sabia qual seria o resultado. Então, eu senti muita ansiedade, eu tenho que confessar isso a você, embora eu tivesse convicção de que Deus estava dirigindo cada passo, porque foi desafiador aprovar na Assembleia, Sim. Não é? Mas no dia da sanção pelo governador, para que ela entrasse em vigor, foi o dia mais difícil, mais tenso, não é? Mas o sentimento é de muita gratidão. Eu louvo muito a Deus, primeiro porque Ele me chamou. Segundo, porque Ele nos capacita quando Ele nos chama. E terceiro, porque Ele provê os meios, Wagner, para que essa lei hoje fosse uma realidade e que garantisse de forma tão ampla, tão específica, o direito à liberdade religiosa de todos. Porque, afinal, o nosso Deus é o Deus da liberdade. Eu sei que Ele se agrada, eu sei que Ele dirigiu e tudo veio das mãos dEle. Então, o sentimento é de realização, naturalmente, como parlamentar, apenas em 2 anos de mandato, como advogada, que por tantos anos defendeu esse direito, mas principalmente de louvor a Deus, porque veio das mãos dele e foi uma bênção que ele garantiu a todos nós. Excelente. Doutora Damares, que Deus continue abençoando a senhora, a sua família e o seu trabalho. Amém. Muito obrigado Muito por ter vindo mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.